Oi, isso aqui vai ser um tutorial para quem não sabe usar Pivot, porque o meu amigo pediu. Eu não sei fazer tutorial muito bem, então isso aqui pode dar muito errado. Mas eu vou ensinar o básico do Pivot, como colocar stick, como colocar full body, essas porra aí. Então, bora. Então, começando pelo básico, quando você abrir o Pivot vai ter esse boneco, esse stick aqui, que é o stick basicão mesmo. Se você apertar esse botão no meio laranjinha, você vai conseguir mover o stick todo. Ou se apertar nesse vermelho, você vai conseguir mover apenas uma parte do corpo. Se quiser mover tipo só o braço assim. Também aqui lá tem esses vários botões. Se você apertar esse aqui para tipo duas flechinhas, você consegue virar o stick. Ou se você... E também se você der Ctrl C e Ctrl V, você consegue colocar dois sticks. Daí se você apertar esse botão embaixo das duas flechinhas, você consegue juntar os dois sticks. Isso aqui é basicamente para colocar uma espada no stick ou fazer um full body, essas coisas aí, porra. Também tem esses botões aqui, é basicamente para colocar um stick abaixo do outro. Peraí, eu só vou mudar a cor do stick aqui só para mostrar, né? Que é esse botão aqui, ó. Clica aqui, você pode escolher essa porra de cor, beleza. Esse botão aqui, ó, coloca aqui. Esse botão aqui, ele deixa o stick em cima. Esse aqui deixa ele embaixo. Esse aqui é basicamente para copiar e colar um stick. Esse aqui é o tamanho do stick. Você pode deixar do tamanho que você quiser. Esse aqui é a opacidade do stick para deixar ele invisível. É isso aí. Aqui tu basicamente pode editar o stick, colocar o que tu quiser nele, sei lá, tipo, fazer uma mão nele aqui. É isso aí, basicamente isso aí. Então, se clicar aqui em arquivo, você pode adicionar ele à animação. Eu vou explicar sobre editar a figura depois. Aqui tu basicamente pega o stick e coloca ele no centro da tela, tipo, você tava movendo o stick, daí você moveu ele pra fora da tela. Tu pode clicar aqui que ele volta pro centro. Aqui tu deleta o stick e é basicamente isso aí. Se tu tipo mover o stick sem querer, você pode apertar Ctrl Z pra trazer ele de volta. Ou se você usar as flechas, você pode mover ele sem usar o mouse. E com o espaço você pode adicionar um novo quadro ou frame, que é basicamente isso aqui de animação. Você faz a animação e tá. Também tem esses dois botões. Que isso aqui você basicamente pode colocar. Tipo, se você já tiver colocado o plano de fundo, ele vai aparecer aqui todos os planos de fundo que você colocou nessa animação. E aqui é a mesma coisa, as figuras que você já colocou, que tipo, tem um boneco normal, aquele que eu editei, essa bike aqui, só finge que nada aconteceu. Aqui em cima você pode dar play na animação, que não é uma animação, só meio parado porque eu não fiz nada. Aqui embaixo você pode parar ela pra poder editar e tal. Aqui são os FPS, né, taxa de quadros. E aqui esse botão de repetir é basicamente, se tu dá play, daí a animação acaba, ela vai ficar repetindo. Desativar isso aqui e dar play, ela não vai repetir quando a animação acabar. Eu sempre deixo ativado. Aqui, tipo, você tem um quadro, daí se você quiser repetir aquele quadro por mais vezes, sem precisar ficar criando vários quadros, você só vem aqui, clica o número de vezes, coloca o número de vezes que quiser, dá espaço, que daí quando você vem aqui, esse quadro vai repetir 10 vezes. Aqui você pode copiar um quadro e colar ele, ou se você apertar, e tipo, se apertar aqui no primeiro quadro e no fim, e nos outros quadros você vai poder selecionar vários, ou se só apertar no primeiro e no último você seleciona todos. E esse X aqui é basicamente para excluir excluir os quadros que se selecionou. E aqui são quantos quadros que tem na animação e tal, e também se colocar um mouse aqui em cima ele diz o tempo da animação. Se você vir aqui em arquivo vai ter todas essas opções. Novo é para criar uma nova animação, abrir a animação, salvar como. Isso aqui é para você exportar a animação,
tipo, salva como vídeo. Aqui você carrega um plano de fundo, que você pode carregar um sprite, carregar a figura e criar uma figura ou sair do programa. Se você clicar em carregar a figura, você vai tipo abrir pasta, você vai ter tipo, uma figura dessa aqui, que é uma figura STK stick. Daí você abre, pá. Daí quando você for deletar, ele vai perguntar se você quer deletar da sua lista de figuras, que é isso aqui. Se eu clicar em sim, ela não vai mais aparecer aqui. Aquela bike que tinha aqui não tá mais aqui. E também se você clicar em criar figura, vai aparecer isso aqui que eu já mostrei antes, que é basicamente para criar figura, obviamente. Daí aqui você pode adicionar um círculo, aqui adicionar uma linha, que você pode transformar, tipo, aqui é uma bolinha, bolinha é um círculo. Eu posso transformar em um palitinho ou num círculo de novo. Aqui, se for um círculo, eu posso trocar o preenchimento. Esse aqui é transparente, tem esse aqui que é branco, esse aqui que é cheio, preto. Aqui eu basicamente duplico aquela linha ou bola. Aqui eu aumento a grossura ou diminuo. Aqui eu posso fazer que ele é imóvel. Ah, mas como assim imóvel? Se você pode mover aqui. Basicamente é na animação. Se eu adicionar esse stick, eu vou tipo, poder mover isso aqui, mas eu não vou poder mover essa bola. Aqui é para basicamente transformar tipo um stick, tipo, eu selecionei esse stick, então eu quero que ele vire tipo o stick principal. Eu só clico aqui e ele vai virar. Que daí se eu clicar aqui eu vou conseguir mover só essa parte do stick, não o stick inteiro. Aqui é basicamente eu tenho um stick, então eu quero dividir ele no meio. E aqui é para eu remover um stick. Se eu clicar em arquivo eu posso criar um novo stick, abrir um que eu tenho para eu editar, salvar como ou adicionar animação. Que ele vai pedir o nome, mas se você não quiser colocar o nome, você só clica em OK e ele vai. Aqui ó, eu não posso selecionar aquela bola. Vamos lá de novo. Daqui em cima tem editar. Isso aqui é basicamente Ctrl Z, Ctrl Y, né, que é para desfazer ou refazer. Aqui é a transparência da animação, se você quiser deixar transparente ou não. E aqui é um modo de edição, que tipo, se eu segurar um stick e sem apertar nada, só puxar, ele vai puxar o stick. Se eu deixar desativado, ele só vai mover normalmente. Edição é basicamente isso. Aqui, tem muita gente que me pergunta como colocar um full body em uma animação. Tipo, eu vou aqui abrir o meu full body, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá aqui meu full body de Dragon Ball, porra. Daí, tipo, ele tá aqui e eu quero adicionar ele numa outra animação. Eu basicamente pego, ó, esse aqui vai ser o ponto principal do full body. Eu seleciono isso aqui, que eu clico 2 vezes para selecionar todo o full body e eu dou Ctrl C. Tá, só por aqui. Então eu dou Ctrl V. Eu consegui colocar o full body aqui já. É só isso. É fácil.